Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nós teremos uma aula bem especial, bem diferente do que a gente está acostumado aí durante todas as semanas. Hoje nós vamos falar de um assunto que está muito no auge aí, que é sobre as eleições, tanto aqui no nosso país e também fora do nosso país, que está repercutindo muito aí, que são as eleições dos Estados Unidos. E como, né, é muito importante a gente saber, né, que a história é realmente esses momentos, esses fatos marcantes que acontecem no nosso dia a dia. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos poder, através da questão histórica, desse momento que nós estamos vivendo, entender um pouco sobre as eleições, entender um pouco sobre democracia e também poder diferenciar a eleição aqui do nosso país com a eleição de outros países, precisamente dos Estados Unidos, que está muito no auge, que a gente teve a eleição aí na semana passada. Mas para a gente entender um pouco sobre as eleições, no longo da nossa história, no longo da nossa trajetória, muita forma de governo já existiu. Já existiu forma de monarquia, onde é o rei que governa, ou alguns processos de monarquia passam de geração para geração, outros não era tanto assim. Já existiu forma de império, onde teve grandes imperadores aí governando várias civilizações também. Já existiu também a forma de república, um modo diferente do que a gente vive hoje. E hoje nós vivemos uma república bem democrática. E é justamente sobre isso que a gente quer falar no nosso início da nossa aula de hoje, sobre democracia. O que seria então uma democracia? É onde eu posso escolher quem eu quero que governe o meu território, seja minha cidade, seja meu estado, seja meu país. É no qual a maioria vai chegar na conclusão que quer que governe então, né, o seu território, né? Seja ele então também vereadores, deputados, senadores, enfim. E a democracia, né, que surgiu lá na Grécia Antiga, traz essa característica muito pesada para a gente, importante, que nada mais nada menos que você está tendo voz, que você está tendo aí a sua representação. Por quê? Porque na monarquia, por exemplo, você não escolhe, né, quem você quer que governe o seu território. Geralmente são pessoas de nomes, de poderes, enfim. Você não tem uma pessoa da sua classe, para vocês entenderem melhor, governando e te representando no poder. Já a república, já essa forma de governo que a gente vive junto com a democracia, proporciona isso para a gente. A gente pode estar sim elegendo pessoas que vai estar realmente sendo a nossa voz, vai estar realmente aí sendo o nosso representante lá no poder. Então a democracia, né, junto com todos esses fatores aí, faz a gente aí viver nesse regime que a gente pode dizer aí de origem do povo, aonde o povo que escolhe quem eles querem que governa. Então, a democracia, né, que surgiu lá atrás, com as primeiras civilizações, precisamente na Grécia Antiga, que faz parte do nosso dia a dia até hoje, faz, no caso aí, uma questão muito importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e faz com que nós vamos às urnas aí, né? No caso aqui do Brasil, sempre de 2 em 2 anos tem eleições, mas é claro que, né, de mandatos são de 4 em 4, e faz com que a gente vai para as urnas escolher quem a gente quer que governa. Vocês vão ver uma diferença muito grande nessa questão aí de país para o outro, né? A gente vai comparar daqui a pouquinho sobre os Estados Unidos, vão entender que lá é um pouco diferente, na verdade, sobre a eleição aqui do nosso país. Nós vivenciamos, né, na tarde de ontem, o dia todo, as eleições de 2020. E esse ano, né, precisamente as eleições de 2020, elas são voltadas aí para duas formas de votação. Porque, no caso, eu acho até em linhas mais explicativas, é mais fácil da gente estar votando nessas eleições do que na próxima, que são muitos candidatos, enfim, se você não levar uma colinha, fica tudo mais difícil. As eleições que nós vivenciamos ontem foi votado 2 vezes, vereador e para prefeito. Daqui a 2 anos, nós teremos eleições no Brasil novamente, que será para presidente, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Então são votados 5 vezes, então são 3 vezes a mais do que a gente vota na eleição de prefeito e de vereador. Então, é a forma da democracia de escolher o prefeito e os vereadores, no caso aí, que governam, que vão ajudar a questão do legislativo aqui na nossa cidade. Só para vocês entenderem melhor, né, tem a diferença que o prefeito faz parte do executivo e o vereador faz parte do legislativo. Você está entendendo melhor. O executivo, no caso o prefeito, ele executa, ele coloca em prática, ele faz obra, faz milhões de construções, enfim, no caso ele está executando. O legislativo não tem esse poder de executar. Ele, no caso, ele aprova e vota algumas leis em benefício nosso, em benefício do povo.
seja ela uma construção, seja ela uma lei. Então ele está lá representando, ou até mesmo a fiscalização, que é o papel do vereador também, porque ele está ali representando o povo. Porque é muito mais fácil, talvez, para o prefeito perguntar, porque aqui na nossa cidade nós temos 9 vereadores. É muito mais fácil ele, né, o prefeito, que é o executivo, quando quer fazer alguma obra, um projeto, enfim, perguntar aos 9 e os 9 vereadores aprovados, do que bater de porta em porta e perguntar de toda a população: você concorda, fulano? Você concorda? Você discorda? Então, é muito mais prático ter os 9 representados lá no poder. Por isso que é bom e muito sempre importante a gente saber escolher quem a gente quer que governe o nosso território. Então, o prefeito junto com o vereador forma essa química, forma essa junção em prol do município. Já daqui a 2 anos, né, que vai ter as eleições novamente aqui, o presidente tem que andar sempre junto ali com os senadores, com o deputado federal, já aqui no governo nosso, aqui o governador com os deputados estaduais. Então, tem que ter sempre essa química bacana para deslanchar. Porque a partir do momento que, nem mesmo você não sendo um partido, né, por exemplo, o vereador foi eleito, não é do partido do prefeito. Ele tem que andar em química com o prefeito, porque a partir daquele momento ele está representando o povo, independente se ele é do partido ou não, do prefeito, ou do presidente, ou do governador que for, mesmo? A eleição, então, aqui, né, ela acontece sempre de 4 em 4 anos, mas nós votamos 2 vezes, né, a cada 2 anos aqui no nosso país. Sempre tem as eleições. Mas para prefeito teve na tarde de ontem, no dia todo de ontem, e daqui a 4 anos terá novamente. E para presidente também, né, daqui a 4 anos se repita novamente. Já as eleições dos Estados Unidos, né, que está aí na mídia, que está todo mundo comentando, enfim, ela é um pouco diferente da nossa aqui. Por exemplo, já começa pela questão de urna eletrônica. A eleição aqui no Brasil já tem um tempinho aí que é utilizada a urna eletrônica, que é muito mais fácil a apuração. Só para vocês terem uma noção, a apuração sai rapidamente, como vocês viram ontem. Já a questão de cédula, de papel, demora um pouco mais, que tem que abrir, conferir, tem que ter fiscalização. Aqui na nossa cidade, né, quando era urna eletrônica, só para vocês terem uma noção, resultado de prefeito e vereador demorava aí 3 a 4 dias para terminar, para oficializar quem era o novo prefeito da nossa cidade de Barroso. E geralmente, como não tinha internet na época, os eleitores, os moradores da nossa cidade acompanhavam pelo rádio a apuração, que sempre dava aquela parcial, quem tinha tantos votos, quem tinha mais votos, enfim. E era aberto urna por urna, conferido, vereadores, enfim. Agora tudo mais prático, tudo mais ágil, né? Tudo mais tecnológico. Lá nos Estados Unidos, vocês têm uma noção, não é urna eletrônica. Aí você pensa, imagina assim, Vânia, mas os Estados Unidos é tão evoluído, né, tão avançado. Ainda hoje eles preferem o modelo tradicional, ainda bem antigo, que é da cédula. Por quê? Lá as pessoas não votam somente nos polos eleitorais, igual nas escolas, enfim, onde tem como fazer eleição, não. Pode ser votado até pelo correio, que a gente vai ver aqui. E uma diferença grande também das eleições dos Estados Unidos, comparando com a nossa aqui no Brasil, é que aqui no Brasil nós temos muitos partidos políticos, né? Vários partidos políticos, novos, outros mais antigos, enfim, outros mais famosos, outros não tantos famosos, mas lá nos Estados Unidos só temos 2, ou são os democratas ou os republicanos, que estão ali, né, na linha de frente, que estão ali, no caso aí, disputando as eleições. E, geralmente são 2, né? Um representante de cada partido que tem lá nos Estados Unidos. Então vamos comparar então, né? Embora, né, a gente tem já alguma claridade sobre essa diferença das eleições dos Estados Unidos com relação ao Brasil, o Brasil e os Estados Unidos aí, eles têm regimes presidenciais. Então, presidenciais. Por quê? Porque tem países, né, que tem eleição, enfim, tal, e não tem presidentes. Realmente tem algum ditador, enfim, que está lá governando, enfim. Então, embora tenha essa diferença, eu já citei algumas para vocês, aqui tem a mesma questão dos regimes presidenciais. E a escolha, né, é bem diferente, né, como eu disse para vocês, já adiantei para vocês. Lá nos Estados Unidos, o voto é realizado no papel, depositado na urna, né, como eu já falei para vocês também, e também pode ser enviado pelos correios. Então, uma característica bem importante lá dos Estados Unidos é essa: se eu não quiser sair para ir lá votar, claro que tem os polos eleitorais onde pode ser feita a votação, eles podem estar votando pelo correio. E é um pouco diferente a questão da apuração também. Os Estados Unidos também, além do voto ser depositado aí, a eleição lá, gente, não é obrigatória. As pessoas não têm obrigatoriedade de votar. Aqui no Brasil, vocês sabem que tem obrigação. Maiores de 18 anos, né,
Tem que fazer o título de eleitor, tem que votar. 16 anos pode votar aqui no Brasil? Pode sim, mas não é obrigatório fazer o título de eleitor. Não é obrigatório votar. Agora, acima de 18 anos, pode sim, né, fazer então, né, a eleição, pode estar, é obrigatório votar aqui no nosso país. Os votos são encaminhados geralmente para os delegados lá nos Estados Unidos, do colégio eleitoral, e estes delegados, por sua vez, irão representar os eleitores do seu estado. Então você envia o seu voto lá para os delegados da sua região, do seu território onde você mora lá nos Estados Unidos. Os delegados irão apurar e vão estar representando então a maioria da população na questão dos votos, né? Na questão da eleição, então na questão da apuração também. Cada estado já tem o seu número determinado de delegados, geralmente é por número, né, de habitantes, mais população. Só para vocês terem uma noção, a Califórnia tem 55 delegados. Então a Califórnia, né, que é um território lá dos Estados Unidos, que tem essa questão aí, né, de ter esse número grandioso por causa da questão dos seus números de habitantes. Já Washington, no caso, ele tem apenas 3 delegados, que é um território menor e menos populoso. Então tem essa característica bem importante. Por isso que a apuração lá é mais lenta e mais devagar, não é tão rápida igual aqui no Brasil, além de ser, no caso aí, feita por papel ainda, né, que demora muito mais a apuração. Ela, no caso aí, ela proporciona então aí, no caso aí, uma demora maior, porque tem que enviar para os delegados votarem, enfim, para depois dar o resultado final então dessas eleições. Esse ano, a eleição dos Estados Unidos teve 2 concorrentes, né? O Trump e o Biden, que no caso foi, aí, o eleito pela maioria da população junto com os delegados nos Estados Unidos, né? O Donald Trump tentando a reeleição e o Biden tentando pela primeira vez então ser o eleito presidente então, dos Estados Unidos, e teve essa conclusão. Para ajudar vocês melhor a entender, né, um pouco sobre essa dinâmica da eleição dos Estados Unidos, eu separei uma reportagem, um vídeo bem legal para vocês entenderem um pouco melhor, bom? Vamos acompanhar comigo aí. Os Estados Unidos elegem seu presidente a cada 4 anos por sufrágio universal indireto. Primeiro são eleitos os grandes eleitores, entre os 538 membros do colégio eleitoral. São eles que vão escolher o presidente. A eleição acontece sempre na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, e dessa vez será em 3 de novembro de 2020. Cada estado tem o mesmo número de grandes eleitores que representantes no Congresso. A Califórnia tem 55, enquanto pequenos estados, como Wyoming e a capital Washington, têm apenas 3, o mínimo. O candidato mais votado em cada estado ganha todos os grandes eleitores. A exceção é Maine e Nebraska, onde a representação é proporcional. Nesse sistema, estados que não são claramente dominados por um partido são determinantes, como Ohio e Flórida, onde os candidatos concentram sua atenção durante a campanha. Na segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro, os 538 grandes eleitores elegem formalmente o presidente e o vice-presidente. O vencedor precisa ter maioria absoluta de 270 votos. A posse acontece em 20 de janeiro, no Capitólio. Muito bem, vocês acompanharam então esse vídeo que acrescentou, né, um pouco para a gente sobre essa diferença, né, das eleições dos Estados Unidos, como que funciona relacionada ao Brasil, que eu tenho certeza que vai agregar muito e vai ajudar vocês muito a entender essa diferença, né, porque às vezes a televisão passa alguma informação para a gente e não fica totalmente claro como que funciona. Então, tenho certeza que na nossa aula de hoje a gente vai sair craque sobre essa questão de eleição, sobre essa questão de democracia também. Bom, entendemos então essa diferença e o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Esse tempinho de aula que a gente tem, eu vou querer que vocês expressem para mim, através de um texto, através de uma forma de um texto, qual a sua opinião da nossa nosso atual olhar da democracia. Você acha que está justo? Você acha que é bacana?
como que você vê? Você que é o nosso jovem, o nosso futuro do nosso país, vocês que são aí alunos hoje, mas que poderão daqui a um tempo estar representando a gente como vereador, como prefeito, como governador, como deputado. Então como que vocês olham, qual é o olhar que vocês têm hoje sobre a questão democrática do nosso país? Vocês acham que é viável? O que pode ser melhorado? Você pode estar colocando sugestão. Eu quero que vocês façam para mim um texto mínimo de 5 linhas, tá bom? Mínimo de 5 linhas, expressando então a opinião de vocês sobre o nosso atual cenário democrático e também dando sugestões, o que vocês acham que pode estar melhorando na questão até mesmo das eleições, enfim, o que vocês podem estar colocando como a opinião de vocês, ok? Capricha aí no texto de vocês, tenho certeza que vai sair muita coisa boa aí dessa questão aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão da democracia, sobre essa questão das eleições aqui no nosso país e também essa diferença que vem lá dos Estados Unidos também, ok? Vou ficando por aqui e encontro vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de História. Até lá!